Bom dia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre metilação de DNA e vamos ensinar e abordar como os profissionais de saúde que não geneticista e principalmente fisioterapeuta convivem diretamente com a metilação de DNA o tempo todo. A gente vai entender um pouquinho qual a importância de aprender sobre metilação de DNA e como isso afeta a vida nossa que trata de recuperação e regeneração celular. Nós demos um nome a esse vídeo de Olhando para o Problema. O problema está escancarado na sua face. Nele, vamos falar um pouco sobre as questões de metilação e como isso está diretamente relacionado com os profissionais de saúde e fisioterapia. Como esse tópico é muito importante em relação à saúde e às doenças crônicas. Vamos examinar algumas das coisas a serem procuradas em um paciente que lhe daria uma indicação de que ele tem um problema de metilação. Claro, você pode fazer testes genéticos e há um valor nisso. Há um valor em se aprofundar na ciência e realmente observar os caminhos. E temos essa ciência em nossa prática clínica. E isso é algo muito interessante. Mas o que é fascinante sobre metilação é que você não precisa desses exames para descobrir quem está desenvolvendo um problema de metilação. Tudo o que você precisa fazer é saber o que procurar. E o que é realmente emocionante sobre aprender sobre a metilação é que quando você sabe o que procurar, você pode vê-lo a olho nu praticamente em todo lugar. O problema literalmente vai saltar nos seus olhos, olhando diretamente para você. Mas como o problema está olhando diretamente para você? A resposta a essa pergunta realmente é que os problemas de metilação causam uma mudança na forma dos tecidos do corpo. Isso é diferente do que é normal para a simetria humana. As pessoas têm olhos de cores diferentes, narizes de tamanhos diferentes, bocas, orelhas. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de mudanças significativas na forma do corpo humano e a estrutura humana. E isso é um sinal externo de que algo interno está com problema. O mentor de meu professor, Dr. Rick Konsky, gosta de dizer que se você vê algo errado do lado de fora, há algo errado do lado de dentro do corpo. E esse caso é absolutamente verdade. Então, o que primeiro vamos falar hoje são as nossas dobras epicânticas. Vistas daqui, e eu estou falando especificamente sobre esta dobra de tecido sobre o olho. Você pode vê-lo mais de um lado ou de outro. Normalmente, você o vê em ambos os lados e todos nós provavelmente conhecemos pessoas que têm esse retalho de tecido na pele. Não é normal, o que significa que não faz parte do rosto de todas as pessoas. É uma indicação de que os recortes do gene MTHFR estão presentes. Então, essas pessoas que estão andando por aí com dobras epicânticas, você pode ver isso claramente na TV, você pode ver nas revistas, você pode ver isso nas pessoas com quem você conversa todos os dias. Isso é uma indicação de que eles precisam de suporte de metilação e correm maior risco de doença crônica. Doenças em que a metilação está envolvida. Um primeiro exemplo que vemos do lado de fora do corpo é a espinha bífida. A espinha bífida é basicamente um erro com o tubo neural.
pois o tubo neural está se fechando e abordaremos alguns deles hoje. Mas o tubo neural é a parte mais importante para o seu corpo, que ele forma o seu cérebro e medula espinhal. E como os fisioterapeutas bem sabem, há muito tempo, manter seu cérebro e medula espinhal funcionando bem é importante para a longevidade, saúde e desempenho ideal, funcionalidade e realmente qualquer coisa que você esteja fazendo ou executando. Mas a espinha bífida ainda nesse país, eu acredito, um, ser um grande defeito de nascença e que também o torna uma causa muito alta ou relacionada com uma grande quantidade de perda de gravidez. O que significa que causa muito aborto espontâneo. Problemas do tubo neural são problemas de metilação. O corpo da mãe não tem nutrição suficiente presente. Não pode formar o tubo neural corretamente, porque todo o processo da vida é baseado em vitaminas. E se as vitaminas não estão lá na quantidade certa, então a vida sofre um pouco. Então a espinha bífida é muito comum. Nós a vemos em nossa prática da fisioterapia. Está presente na população em geral. Em qualquer um que você conheça, espinha bífida ou deu à luz a um bebê com espinha bífida, há um problema de metilação. Outro problema comum e muito presente em nosso cotidiano é a escoliose. Todos nós estamos familiarizados com esse termo e afeta mais as meninas do que os meninos. E há uma razão pela qual isso acontece, e vamos deixar isso para outro vídeo. Mas a pesquisa é muito consistente, mostrando a relação entre os genes de metilação e a maior probabilidade de ter escoliose, e a escoliose ocorre durante a adolescência, quando há muito crescimento ósseo e tecidual, e a metilação tem um grande efeito na capacidade das células se dividirem. Portanto, se as células estão lutando para se dividir rápido o suficiente, os tecidos estão crescendo. Há uma oportunidade para o tecido não se formar corretamente na presença de problemas de metilação, e isso pode levar à escoliose. Mas agora a gente vai dar uma olhada na síndrome de Down, que é um defeito mais sério, porque é de fato um problema cromossômico, o que significa veio da mãe, provavelmente de seu óvulo, ou também pode vir do pai, mas aconteceu antes da concepção. Então, são síndromes como essa, nossas síndromes cromossômicas, que mostram que os problemas de metilação começaram antes da concepção e serão transmitidos a toda a linhagem, aos filhos, que será passado para cada célula depois disso. E é por isso que essas síndromes podem ser mais complexas. Mas você pode ver a síndrome de Down a olho nu. Você pode olhar para alguém e dizer que ela tem síndrome de Down. E você sabe que, por causa do formato de seu tecido, seu rosto, suas orelhas, sua boca, suas mãos são diferentes do que é, entre aspas, normal ou o padrão médio para os humanos. Então, esse é um ótimo exemplo de como os problemas de metilação podem aparecer do lado de fora. Olhando um pouco mais as questões aqui, vamos falar sobre a síndrome de Marfan. E todos nós lembramos de quando éramos criança e íamos para a piscina, ou mesmo agora, quando vamos à piscina e vemos uma criança com a cavidade no peito. E esse é um termo leigo para pectus excavatum. E você sabe que na infância eu não sabia o que era aquilo.
Eu era mais jovem e pensava o que poderia ser aquele peito escavado. Há um amassado no peito desses coleguinhas ou dessas crianças. Deve ser mais difícil de respirar, mas a verdade, o que indica é que é uma mudança óssea significativa no meio do corpo, o que nos revela que é um problema de metilação. Então, quando este bebê estava se formando, as células que formam o externo não se formaram corretamente e há uma mudança na forma e é devido a defeitos de metilação. Crianças e pacientes com esse problema terão dedos muito longos e finos e também tem um dos fatores de risco que é aneurisma na aorta. Esse é o maior vaso sanguíneo do corpo. E o que acontece é que eles vão ser, quando crescerem, eles vão ser um jogador de basquete em algum time, ou vão praticar algum esporte na escola, enquanto estão se desenvolvendo e sendo adolescentes. E se eles forem escolher, por exemplo, basquete, ao fazer um arremesso, um bloqueio, pegando rebote, trabalhando muito duro para ser um atleta e desenvolver bem no esporte, de repente você ouve falar que ele desmaia e cai na quadra. E acaba sendo o que você sabe, uma lesão fatal. E é basicamente o rompimento da aorta. E não estou dizendo isso para ser mórbido. Só estou usando como exemplo. Talvez você tenha ouvido falar sobre isso. Mas o que acontece na síndrome de Marfan por causa de problemas de metilação? Os níveis de hemocisteína são mais altos no tecido e isso enfraquece o tecido. Então, a pressão do coração lentamente faz uma protuberância na aorta. Em alguns casos, sobre condições certas, essa protuberância pode estourar. Então, os pacientes perdem a vida por perda de sangue. Então, novamente, isso é evitável com nutrição, com a prática clínica correta. Essa é a nossa opinião, a minha e de meu professor Dr. Rostenberg. E esse é o benefício de olhar para essas vias bioquímicas. E devemos educar essas crianças a começar a ingerir nutrientes cedo o suficiente. E talvez isso tudo não aconteça. A síndrome alcoólica é outra mudança fetal, que muda a forma do rosto, muda a posição das orelhas, os olhos e o nariz. E isso porque o consumo de álcool durante a gravidez reduz os níveis corporais da mãe de folato B9, o mais importante, mais famoso nutriente metílico. Portanto, se o álcool afeta a B9, a vitamina B9, e altera o formato do rosto, os problemas de metilação também podem ser afetados e o são. É que os genes de metilação perturbaram o metabolismo do folato de maneira semelhante ao consumo de álcool. E essa é apenas uma correlação interessante. Mas a vitamina B9 é tão importante para a gravidez e toda mulher que está pensando em engravidar deve trabalhar com o tipo certo de folato e o tipo certo de nutrição. Outro defeito congênito mais grave é a fenda palatina. E você notará novamente que não está no lado esquerdo nem no lado direito. Está no centro, porque eles não podem mamar e não podem se alimentar sozinhos. E, portanto, podem morrer de desnutrição. E este é novamente um exemplo do tubo neural não fechando. Então, nós não sabemos
Se foi 1 minuto, 5 horas, um dia e meio, mas em algum momento o tubo neural que estava tentando fechar não conseguiu fechar. Essa parte, e sem fechar, o tubo neural do bebê teve que continuar se desenvolvendo. E com essa parte aberta. E é por isso que esses tecidos não estão se tocando, fechando, para que você veja uma fenda palatina em um bebê, você sabe que a mamãe, o papai, ou mesmo o bebê, não tiveram problemas de metilação. Essa família precisa trabalhar em seus nutrientes de metilação para melhorar sua bioquímica e equilibrar seus corpos e viver uma vida ideal. Agora, nós vamos falar e olhar para a síndrome de Klinefelter. Outra síndrome que é cromossômica. Vem da mãe e do pai, antes da concepção. Então, pacientes com síndromes como essa vão se beneficiar da nutrição de metilação, pois eles definitivamente carregam genes de metilação que estão afetando a divisão celular e a desintoxicação. Olhando mais alguns problemas de metilação, ferradura do rim, para que tenham massa renal suficiente que possam filtrar o sangue, mas o risco aqui é que, como os rins não estão separados, se for infectado um deles, bem como eles estão conectados, então há apenas uma infecção. Portanto, em uma pessoa normal, há 2 rins. Se um for infectado, o outro pode sumir. Aqui, esse é o principal risco. Mas, novamente, é um problema de metilação de livro, porque é uma linha média bem no meio, é um defeito, e esse é o padrão repetido novamente. Outro problema com a metilação é a malformação de Arnold-Chiari. Então, vamos olhar à esquerda. Você está olhando para um cérebro em formação normal, com o cérebro e o cerebelo dentro do crânio. E aqui à direita, você pode ver que o cerebelo está no canal espinhal, pendurado abaixo do forame magno. E realmente, em termos leigos, o que estamos realmente falando é como se fosse a espinha bífida na parte superior do pescoço, e é um desalinhamento ou mau posicionamento das partes do tubo neural, que eles não se desenvolvem rápido o suficiente e não podem entrar na cabeça. Então, esse é um outro problema de metilação. Os pacientes com Arnold-Chiari vão se beneficiar de alguma investigação mais aprofundada sobre o estado mental, o comprimento e a aguidade das pernas. Pode ser um problema, certamente algo que os fisioterapeutas e quiropráticos estão vendo o tempo todo, e ortopedista, mas você sabe que qualquer coisa acima de 2 centímetros é bastante grave, e o que estamos vendo é como as crianças crescem e amadurecem. Muita divisão celular tem que acontecer nos ossos longos. E se não houver grupos metil suficientemente disponíveis, esses ossos não podem se dividir rápido o suficiente. E um lado do corpo recebe uma quantidade adequada e o outro lado recebe uma quantidade menor. E essa é a diferença que você sabe, pode ver, pode saber o comprimento correto do osso e o osso curto do outro. Isso, obviamente, criará mudanças na pelve, quadris, na marcha,
no resto do corpo e provavelmente alguma escoliose como compensação. Agora a gente vai dar uma olhada no autismo, que também é um problema grande e crescente. Os dados mais recentes de 2013 nos Estados Unidos sugerem que uma em cada 50 crianças será diagnosticada com algum tipo de autismo. E desde que os meninos sofrem de autismo 4 vezes mais. Na opinião do Dr. Rostenberg, podemos ver taxas em meninos tão altos quanto 1 em 20, ou até mais do que isso. Então, isso é um grande problema que essas crianças sejam metilantes terríveis. Seus sistemas nervosos são suscetíveis a toxinas, desnutrição e muitos dos alimentos processados, e até mesmo algumas das medicações e algumas vacs estão trazendo toxinas para o corpo. Então, eles precisam de suporte para a desintoxicação. E os nutrientes de metilação são muito importantes nesse processo. Não só os processos de metilação de nutrição a gente tem que dar suporte, mas a forma de exercitar e a forma de drenar essa intoxicação. Senão, a gente acaba piorando esse processo. Então, estamos olhando para mais alguns agora. Estamos olhando para a síndrome de Turner, novamente. É uma mudança nos cromossomos, vindo da mãe e do pai. Crianças, meninos e meninas, com síndrome de Turner, seja qual for a síndrome, eles vão se beneficiar da nutrição específica para metilação e dos cuidados específicos para metilação, que vai ajudá-los a superar alguns obstáculos bioquimicamente. Estamos olhando para a malformação congênita do coração. É quando as crianças nascem com um buraco no coração, entre o átrio e entre o ventrículo e entre os ventrículos. Aqui é basicamente um coração imaturo. É um coração que não se desenvolveu totalmente dentro da mãe. E como sabemos, sem fluxo, sem B12, sem os outros nutrientes disponíveis, a divisão celular desacelera. As coisas se desenvolvem lentamente. Eles nascem em um padrão incompleto ou alterado. Isso é um problema de metilação. Então, qualquer pessoa nascida com uma malformação congênita do coração ou qualquer tipo de formação inadequada em questão no nascimento, você deve estar pensando sobre problemas de metilação na mãe e no bebê. Alguns bebês aqui eles podem crescer. Isso vai fechar e eles desenvolverão um coração normal. E certamente a nutrição certa e a mãe e o bebê ajudarão a acelerar novamente uma campainha que a metilação é um problema no corpo. É um desvio do normal e, além dos problemas de fala e deglutição, esses tipos de problemas, também há alguém que tem uma língua presa ou qualquer uma das coisas que mencionei aqui nesse vídeo hoje. Eles vão precisar se beneficiar de abordagens nutricionais e medidas físicas que honrem os seus genes. E esses laços de língua, são um exemplo perfeito do problema de metilação. O último sobre o qual falarei é a gastroquise. É a melhor maneira de pensar sobre isso. A melhor maneira de pensar sobre isso é como uma fenda palatina no abdômen.
O tubo neural foi capaz de fechar, mas algo deu errado. E o bebê cresceu e se desenvolveu, e os intestinos também. Mas os intestinos se desenvolveram fora da parede do corpo. Então, você sabe, a medicina pode ajudar a restaurar isso ao normal. E pacientes que tiveram isso quando bebês, nós podemos encontrá-los e dizer que eles nunca tiveram isso quando adolescentes. Mas qualquer um com um histórico de coisas como essa vai ser sugestivo e vão ter problemas de metilação. Novamente, é um defeito na linha média, está no centro do corpo, é uma mudança do normal. E é disso que você precisa estar ciente. Então, eu abordei alguns. Você agora conhece alguns dos principais. Eu agradeço o seu tempo e só quero que você pense sobre o que eu disse. Ouça esse vídeo algumas vezes se quiser, mas você sabe, se tiver alguma dúvida sobre metilação ou como tratá-la, para o que fazer como sendo profissional de saúde, pode entrar em contato.